Fala aí, galera, tudo tranquilo? Thiago voltando aqui. O que nós vamos fazer agora para finalizar a visualização dos nossos clientes, né? Ter na tela aqui a composição dos investimentos deles. Nós vamos criar um outro componente e vamos estabelecer a comunicação entre os componentes, né? Então, essa tela aqui ela vai ser composta por mais de um componente. O Angular permite que nós façamos isso, né? Ter componentes independentes, né? Em cada região da tela que for do nosso interesse, né? Nesse caso aqui, eu vou criar uma dependência entre esses componentes, o qual eu vou passar um dado, o componente de investimento, e ele vai ser responsável por toda a lógica que vai ocorrer depois, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso, né? O primeiro passo vai ser criar um módulo de investimento, né? Então, comando ng generate módulo, eu vou botar ele dentro da pasta pages, como está nossos demais componentes, e vou chamar ele de investimentos. E vou adicionar aqui menos routing para ele criar já o arquivo de rota, porque nós vamos utilizar esse arquivo um pouquinho mais para frente. Está aqui, ó, nossa pasta de investimentos, só tem o módulo e a rota dele. E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um componente dentro dessa pasta. Então, ng generate componente aqui, ó, em vez de módulo, eu vou botar apenas o C de componente, page investments, e vou chamar esse investimento aqui, ó. Então, aqui dentro ele já vai criar o componente que nós vamos utilizar, né? É exatamente esse aqui, ó. Vamos abrir aqui o componente, ó. Nossa diretiva já está aqui, certinho. E como que a gente vai fazer para utilizar esse componente aqui no componente de módulo, né? Então, se a gente somente vier aqui e capturar essa diretiva e colocar aqui, como nós temos agora, ele não vai dar certo. Só isso aqui, ó, ele vai acusar o erro da mesma forma, apesar de existir, né, o componente. Então, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos vir aqui no módulo, ó, temos os imports, e aqui nós temos os exports. Então, nós vamos falar quais componentes desse módulo vão ser exportados, vão se tornar visíveis fora, né? Então, esse aqui é um componente que a gente vai permitir que ele seja exportado. Então, ó, continua dando erro, não é só exportar. Então, nós exportamos e agora o que nós vamos fazer aqui no client módulo? Nós vamos fazer o que? Nós vamos dar um import do módulo de investimento. Então, ó, investments, módulo. Feito isso, agora sim vai ser possível nós começarmos a utilizar o nosso componente. Apenas eu tirar aqui uma configuração, né? Ver se a tag está certinha. Tá aqui. App Investments List by Client. E viemos aqui no ó, tá aqui. Pronto, ó, ele já acabou de funcionar. Ele não estava aceitando antes, por quê? Porque a diretiva, o input dele ainda não estava pronto, então ele reclama mesmo. Então, agora com essa parte aqui já pronta, nós somos capazes de passar o nosso cliente aqui para dentro desse componente, né? Então, ó, nós não trabalharemos mais na parte do cliente por enquanto. Nós vamos trabalhar agora na parte de investimento. E como que a gente vai trabalhar aí? A gente já vai começar a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente vai adicionar um container novamente e vamos trabalhar exibindo os dados no HTML. Então, vou botar aqui, ó, uma div.container. Vou botar um div.card.round.mt-5. Vou adicionar aqui uma linha.
uma coluna. E aqui, ó, exatamente da forma que está aqui, eu vou adicionar essa primeira linha aqui com 2 elementos nela, né? Então a gente tem aqui 2 grandes colunas aqui, né? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar aqui a linha, né? Para não ficar um HTML muito maçante. E, ó, maximizá-lo aqui. Só vou comentar esse total de investimentos porque ele ainda não existe. Então, ó, nós temos aqui o total de investimentos e agora nós vamos fazer a mesma coisa para exibir a outra coluna que falta. E vou ocultar esse método aqui que ele ainda não existe. Beleza? Então nós temos já o visual que a gente queria, né? Aqui, ó. O visual que a gente queria. E agora o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer agora é passar os dados do cliente aqui para dentro. E daí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade no desenvolvimento desse componente. Então, ó, deixa eu fechar aqui. Ó, vou deixar até aberto. Como que a gente faz para passar os dados do cliente aqui, né? Então, eu quero passar exatamente isso aqui, ó. Então, se o cliente existir, eu quero passar ele para lá, né? Então, não existe, por enquanto, nenhum elo referente a isso. Ele erra na compilação, ele não aceita. Porque lá dentro eu preciso ter algo informando que eu vou receber um input com o nome de cliente, né? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou vir aqui, ó, no componente e vou adicionar aqui uma configuração de input. Então, esse componente ele vai ter um input, que é do Angular Core. O nome desse input é o que? Client, do tipo que? Client. Para evitar qualquer erro, eu boto o tipo N também e já inicializo ele como null. Vou cortar aqui o client. Beleza. Ó, isso aqui já é o suficiente para a nossa compilação aqui funcionar de boa. Certinho. E agora eu preciso também saber, ó, só isso aqui já é o suficiente. Deixa eu imprimir os dados aqui dele. E aí a gente já vai ver que os dados estão sendo passados para o nosso componente, né? Pipe JSON. Salvar aqui, ó. Vamos olhar aqui no navegador. Ó. Os dados estão sendo passados perfeitamente. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um service que vai estabelecer a comunicação, coisas que nós temos que fazer, né? Estabelecer um service, criar um service de investimentos para estabelecer a comunicação e buscar no back-end todos os investimentos desse cliente. Nós temos ainda que dar uma formatada aqui no HTML para ter, ó, uma visualização melhor e uma tabela aqui com os investimentos do cliente. Nós vamos fazer também esse ajuste dessa tabela e vamos ter que adicionar os botões, as funcionalidades, deixar tudo certinho. Então, na próxima aula, a gente dá mais um passo para concluir essas informações aqui e ter essa tabela aqui já funcionando, pelo menos no visual, sem as funcionalidades no botão. Beleza? Então é isso aí, galera. Bons estudos e até uma próxima aula.